Eu tenho transtorno de personalidade borderline e hoje a gente vai conversar com a Tati, que é portadora de transtorno afetivo bipolar e também transtorno de personalidade borderline. Então, Tati, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da sua infância. Então, oi, Bia, oi para quem estiver assistindo. Então, eu tenho 39 anos, sou professora há 18 anos e, né, trabalho, né, efetivamente com bebês, né, assim. Aí, né, quanto à infância, né, foi uma infância difícil. Uma infância, né, mais sofrida, né, assim, com dificuldades financeiras, com vícios presentes na família, perdas também que eu tive na infância. Foi uma infância um pouco difícil, mas, né, naquele tempo, né, a gente não tinha esse entendimento que tem hoje, né, né, convivia normalmente, assim, né, devido às dificuldades e principalmente com os vícios, que foi uma época bem difícil de conviver, mas eu, né, acredito que né, as pessoas passam tudo o que tem que passar, né, então, né, minha infância não foi única, não foi exclusiva, né, acredito que o que eu passei, né, muitas pessoas passam, e né, ainda passam até hoje, né, então, né, foi difícil, foi complicado, né, sofri bastante, mas sobrevivi, né, estou aqui. E você conseguiu perceber, assim, na sua infância, nesse trajeto difícil, algum começo de abandono afetivo que possa ter gerado e indiciado o transtorno de personalidade borderline? Sim, né, sim, porque né, eu tive uma infância, um tipo de infância até os 9 anos, e dos 9 anos, assim, perdas muito sequenciais, assim, né, eu acabei perdendo os meus avós, aí, né, houve a separação dos meus pais, e depois muita, né, dificuldade, né, depois disso. Então, eu tinha uma infância até os 9 anos e, digamos, de uma hora para outra, tudo mudou, né, assim, embora, né, com a criação dos meus avós, né, era uma infância mais, era difícil, mas não era tanto como ficou depois, né. Então, ali, sim, que inicia, né, e depois vem ainda alguns traumas depois, né, que ainda vieram a colaborar, né, para o meu diagnóstico. E, Tati, quando você começou a perceber que precisava buscar de ajuda profissional, qual diagnóstico foi feito primeiro, o de bipolar ou de borderline? Teve um conflito com os médicos em diagnosticar esses transtornos? Então, bem importante, assim, é que eu tenho esses diagnósticos, mas nunca foi trabalhado comigo isso, né? Ai, você né? Eu sei o que o Dr. Google me fala, porque querendo ou não, a gente é muito curioso e vai procurar. Mas, assim, os meus diagnósticos sempre foram só escritos no papel, e não assim, né, sempre com a psiquiatra, tudo, não, você é bipolar, você é borderline, você né, agora você está apresentando isso. Então, o que que aconteceu? Já desde muito nova, né, lá com os meus 12 anos, mais ou menos, eu busquei ajuda, né, assim, através né, da saúde, tudo, da assistência social, e ainda, né, a que veio ser minha psiquiatra, fazia esse atendimento, mas não ainda como psiquiatra. Então, ela me atendeu durante um tempo e era mesmo como uma terapia, né, como atendimento. Daí tinha o atendimento psicológico e esse atendimento com ela também. E isso foi durante alguns anos ali, né, numa época bem difícil, que aconteciam, né, muitas coisas comigo.
Aí depois, né, ali digamos assim, de uns 15, 17 anos, eu paro, né, eu abandono, e aí volto, né, a procurá-la de novo já na vida adulta, né, assim, quando eu já tenho minha profissão, já estou fazendo faculdade, já, né, eu volto porque, né, não me sentia bem e achava que precisava de ajuda. Aí, quando eu volto, né, como ela já me conhecia, né, da adolescência, aí que ela me apresenta, né, a doutora me apresenta como, né, um transtorno, né, devido ao meu histórico de ela já ter me atendido e eu continuar com os mesmos sintomas, né, daí é que ela media, né, começa o meu primeiro diagnóstico como bipolar. Né? Com o tempo, aí a gente, né, com consultas, aí eu não abandonei, tive dificuldade em aceitar o tratamento, porque daí o tratamento psicológico veio junto, né? E eu faço tratamento psicológico semanal até hoje, e com a mesma psicóloga. Então, minha psicóloga sempre teve bem a par de todo o meu tratamento. Né? E daí teve essa época de tratamento contínuo com a psiquiatra, que aí a gente foi conversando, né? Que minhas crises sempre foram extremamente depressivas, então, né, e devido àquelas oscilações de humor mais temporárias, né, devido a algum gatilho, alguma coisa assim, que aí veio depois o transtorno de personalidade borderline. E antes de você chegar na remissão, que nós vamos falar depois, você conseguia distinguir quando era a oscilação do humor do bipolar e quando era do borderline? Tinha algum gatilho externo? Ou se eram mudanças cíclicas, assim, que demoravam mais tempo para passar? Então, eu não consegui identificar porque, na verdade, assim, como eu disse, nunca foi trabalhado isso comigo, né? Agora você está numa crise bipolar, agora foi um surto do borderline, alguma coisa, né, assim. Essas nomenclaturas nunca foram trabalhadas comigo, né? O que eu tenho de experiência, assim, né, certos momentos eu ficava, né, algum tempo, umas semanas, alguma coisa assim, né, mais difícil para me controlar, né, né, fiquei muito tempo na cama, né, malmente saía para trabalhar, por causa que no meu trabalho, o meu trabalho sempre foi uma realização pessoal, né? Então, né, por trabalhar com bebês, sempre teve aquele suporte, né? Porque com um bebê você é só o amor ali, né? Só né? Então toda aquela carência, aquela coisa, eu supria com os bebês. Então não era só um trabalho, era também querendo ou não uma terapia, né? E os meus gatilhos sempre foram em casa, né? E sempre foram, né, na vida familiar e tudo. Então, acabava sendo que eu ficava muito mais tempo, né, ruim em casa, né, do que no trabalho. Mas Aí, então, né, tive sempre muita dificuldade, aí no caso, né, de ter uma convivência social, né? Então, sempre foi muito trabalho, casa, estudo. Né? E aí, durante essas crises maiores, no trabalho eu não tinha muito contato, né, assim, com pessoas, né, porque você está na sala de aula, você está com os bebês e o contato é com eles ali, né. E em casa, daí era o momento que eu ficava mais fechada, que eu conversava pouco, e também, né, às vezes ficava mais grosseira, né, assim, nunca fui explosiva como, né, como a gente já viu casos, né, assim, que, né, as pessoas brigam, batem, essas coisas. Eu nunca tive isso, nunca fui agressiva, né? Então, as minhas crises sempre foram mais depressivas e aquele momento de ficar mais calada, né, mais quieta, conversar muito pouco ou praticamente nem falar, né, mas por dentro aquele borbulhão de sentimentos, né, explodindo por dentro, mas por fora, né, aparentemente mais calmo. e o que você acha assim que é o pior dos transtornos? É a mudança de humor ou é a questão familiar mesmo, sendo esse gatilho para você constantemente?
Essa mudança de humor é mais complicada, mas é que, tipo, eu tive uma vida familiar bem complicada. Então, com o tempo, as coisas foram acontecendo e a gente foi se desvencilhando, tipo, né? Houve a separação da minha mãe, aí, né, tinha muitos problemas com o meu irmão, aí meu irmão, né, acabou indo embora da cidade, aí depois, né, minha mãe também acabou, né, entrando em outro relacionamento e indo, então, hoje eu moro sozinha, né, consequentemente, eu não tenho mais esses gatilhos, porque, né, se esses gatilhos for, vai acontecer comigo mesmo, né? Não é com o outro, né? E você chegou a E cortar contato com eles ou ainda mantém um contato, mesmo que à distância? não, mantém. Inclusive, eu criei os meus irmãos, né? Sempre, né? Até 2017 com a minha mãe junto. E em 2017 minha mãe vai para um outro relacionamento e eu fico com os meus irmãos ainda menores. Inclusive, chego a assumir a guarda da minha irmã, que faz 2 meses que saiu daqui da minha casa e foi namorar com o namorado, né? Então, né, tenho contato sim, com a minha mãe também, né? A gente tem esse contato, mas e até eu tô ainda me acostumando com essa nova fase de estar morando sozinha, porque eu sempre tive eles comigo, né? E desde 2017 foi, né, o meu irmão, que hoje tem 22 anos, e a minha irmã, que tem, né, 18 anos, fez 19 anos agora, né? Mas desde 2017 era nós três que ficávamos juntos, né? E não tinha, né? Daí, porque assim, a partir de 2017 que essas coisas todas começam a melhorar, né? Assim, nossa convivência familiar começa, né, a melhorar tudo, né? E no seu trabalho, as pessoas sabem do seu diagnóstico? Você sofreu algum tipo de preconceito ou foi mais tranquilo? Então, na verdade, esse vídeo vai acabar sendo um divisor de águas, porque eles não sabem, né? A minha direção, a minha supervisão sempre soube, né? Sempre soube, me acompanham. Inclusive, eu tenho o privilégio da minha diretora ser psicóloga, né? Não a minha psicóloga, mas, né? Ela é psicóloga. Então, já tenho um entendimento, né? Um pouco maior sobre as crises e tudo. Então, eu tenho esse amparo no trabalho, né? Sempre tive, né? Inclusive, né? Em crises, elas chegaram até a me acompanhar para atendimento, tudo, né? Isso há um tempo atrás, né? Então, eu tenho esse amparo. Meus colegas de trabalho, não, né? Alguns até, né? Talvez saibam alguma coisa porque me viram, né? Algum dia ou outro mais para baixo, né? Mais quieta e tudo. Sempre houve o respeito, mas nomenclatura eles não sabem, né? Você não chegou a cometer automutilação nem nada do tipo? Um Ou tempo, sim. vícios? Um tempo, sim. Mas isso muito foi bem antes, assim, tipo, de engatinhar no tratamento, quando eu estava engatinhando no tratamento, né? Quando eu dou aquele início de tratamento e daí vem toda aquela sobrecarga emocional, né, do início do tratamento, porque aí, né, que você começa a descamar os sentimentos, né? Aí teve uma época que sim, E mas já há muitos anos que vícios não. também ou Hã? só automutilação? Vícios também? Eu sou fumante, né? Sou fumante e isso já, mas isso já desde os 14 anos, né? Tive problemas com a bebida também, não a ponto, né, de chegar, né, a ser alcoólatra, cair e tudo, mas teve uma época que eu bebi bastante também. Era mais para suprir essa carência emocional? Você consegue entender assim? Não, não, é que com a bebida teve. É que eu tenho uma parte que também tem a parte da religiosidade que se eu fosse explicar aqui, as pessoas não iriam entender o processo que aconteceu, né?
Mas teve um suporte, assim, né, dessa parte com a bebida, assim. Uhum. Aí a religião me ajudou bastante. E como que a Mas religião eu te... ainda, né, eu ainda fumo, né? E como que a religião, assim, entrou na sua vida e conseguiu te auxiliar num tratamento para você chegar até a remissão? Ah, teve um papel muito importante, né? Assim, eu sou um bandista, né? De início, a minha mãe entra para a religião e eu só acompanho ela. Com o tempo, as coisas começam a acontecer lá dentro e eu começo a ter muitos aconselhamentos, é, muitas questões daí, né, né, com a espiritualidade, com vidas passadas, né, e o amadurecimento também, aí eu acabo entrando, né, depois de um longo processo, de muita, né, lá a gente costuma fazer consultas de atendimentos, que são aconselhamentos, né, aí, então eu tive um processo muito grande, assim, de ajuda espiritual, aí, né, depois eu acabo entrando para, né, para religião, porque a gente chama, né, quem ainda não entrou de assistente, né, que está na assistência, e depois você acaba entrando, né, e para desenvolver a sua mediunidade. E aí continua até hoje, né, com pessoas mais instruídas do que eu, então se eu tenho algum problema, né, vou lá e peço um aconselhamento, e todas as vezes ele se encaixa junto com o meu tratamento. Então, eu tenho durante a semana a minha psicóloga me dando esse aconselhamento, aí, né, a psiquiatra já é menos, né? E aí, e daí ainda vem né, os meus guias espirituais confirmando que é aquele caminho certo a seguir. E você chegou a tomar medicamentos para controlar o seu humor? Como... Ah, sim, a vida inteira, né? A vida inteira, inclusive, já tomei muito medicamento. Muito, muito, né? Todos, porque principalmente até acertar o medicamento, né? Não me lembro a palavra certa, né? Eu fui experimentando vários e troca um e troca outro. Uma coisa que a minha psiquiatra, né, sempre disse assim que eu era o meu termômetro, né? Então, questão de dosagem, você precisa aumentar, você precisa diminuir. A gente sempre trabalhava junto, né? Também os efeitos colaterais da medicação, né? Então, a gente sempre teve bem aberto isso, né? Se, vamos tentar esse, vamos tentar aquele, esse não tá dando certo, né? Até chegar um que estabilizasse. Uhum. Aí, esse que estabilizou, não acho legal falar nomes, né? Né? Tomei uma dosagem, digamos, era no início 3 miligramas, depois acabei diminuindo para 2, e daí depois para 1 miligrama, né? Até que daí esse era o antipsicótico e o antineurótico, né? Que aí depois eu venho a diminuir sozinha para meio, que nem existe na dosagem, né? Eu, junto com o médico, né, a gente cortava a medicação para eu poder tomar, que daí essa dosagem de meio miligrama nem existe no mercado. E daí também, junto, consequentemente, teve outros medicamentos, tudo, né? Teve esse que me estabilizou. Mas aí tinha os outros, né? Tinha o SOS, né? Conhecido como SOS. Esse eu ainda tenho, né? Porque eu estou, digamos assim, de alta médica, mas eu estou em teste ainda, né? Uhum. Eu acabo ficando sem nenhuma medicação um pouco depois da Páscoa desse ano, né? E aí, essa medicação, né, maior, assim, que mais me estabilizou, eu parei em janeiro. O médico veio me sugerir que eu parasse o ano passado, mas eu tive medo, porque por mais que fosse a dosagem mínima, foi o que me estabilizou, então eu ainda tenho esse medo, né? Se precisar voltar com a medicação, eu vou voltar sem problemas. Mas não quero, porque eu descobri uma nova Tati sem medicação. E eu tô gostando dessa Tati.
Então, não pretendo voltar. Se for necessário, volto sem problemas, mas, né, vou fazer o possível para não voltar. Então, né, eu largo essa medicação em janeiro, porque o médico me sugeriu eu largar o ano passado, mas eu tive medo, e aí em janeiro eu tenho férias da escola, né? E aí eu já imaginaria que viria aquele período da abstinência, né? Porque é uma medicação que eu tomei por mais de 10 anos, né? Quase 15 anos, né? E continuamente, né? Então eu venho né, a largar em janeiro, e aí continuei com mais 2 medicações para ajudar na compulsão, mas aí acabo que, né, esse não foi o médico que me sugeriu, eu acabo largando sozinha, que não deve ser feito, né? Mas assim, eu tinha que tomar um consequência do outro, né? E aí eu acabo ficando sem um e eu não tomo o outro. E aí até aquele período de eu comprar, eu acabo ficando uns dias sem e percebo que fiquei bem também, né? E aí eu vou para consulta e falo, ó, doutor, fiquei sem, né? Aí eu falei, ó, pretendo, né? Gostaria de tentar ficar sem. E aí é que ele me libera, então, para eu ficar sem, e só me deixa daí com o SOS, que, né, caso aquele, né, para aquele momento que, né, se eu realmente precisar, para uma crise de ansiedade, né, para um momento de estresse um pouco maior do dia a dia normal, eu tenho o SOS ali para me dar uma acalmada. Mas também, né, é 0,25 miligramas, que é a dose mínima, né? Uhum. É só para me manter mesmo, e né, eu tomo só quando é necessário. E quando você tomava esses medicamentos, você sentia que atrapalhava na sua parte religiosa? Porque dá aquele baque da gente ficar meio dopado, né? Eu Uhum. falo que eu até Acredito que abusei. sim, acredito que sim. Porque depois que eu parei a medicação, eu tive um grande avanço na minha espiritualidade. Entendi. E quando você ficava muito. Vou usar o termo correto aqui. Quando você ficava muito eufórica, a que você ocorria? Você buscava onde essa euforia? Eu até conversei com a minha psicóloga sobre isso essa semana, porque, como eu disse, eu não conheço muitas nomenclaturas, né, assim, e aí ela me relatou assim, e a gente. Eu falei para ela, né, assim, mas será que eu não usei muito essa euforia no meu trabalho? Porque, assim, eu Interessante. faço uns projetos no trabalho não muito comuns, né, assim, eu gosto um pouco de ousar, né, assim, e acredito que daí, né, a gente chegou na conclusão, assim, que pode ser que eu usei esses momentos de euforia para produzir no trabalho. E era como se fosse uma Tati, assim, mais Em alta performance, alta per- fazendo, aí ter uma ideia e eu nunca me contento com aquela ideia, e já vem milhares de ideias juntos, aí eu emendo madrugada dentro para terminar aquela ideia que eu tive, para dar um resultado assim. Então, eu acredito que esses momentos de euforia do transtorno eu usei muito para o trabalho, né? Assim, é aquele momento que, né? Ai, um exemplo, Dia da Mulher, né? Na escola sabe que comemora-se, a gente faz cartãozinho para muitas coisas, né? Assim, porque, né, são Sim. crianças pequenas, né? Então, teve o Dia da Mulher, uma data, né, normal, assim, né? Que é o, né? Poucos recebem flores, digamos assim. Aí eu vou lá e tenho a ideia e resolvo fazer um cartãozinho, e aquele cartãozinho é cheio de dobradura, e daí eu vou e, né, imprimo e tudo. E quando eu ver, tipo, é para entregar no outro dia. E aí eu levo a madrugada toda fazendo aquilo, mas, né, bem, porque eu quero vencer aquilo, né, assim. Então a gente identificou que talvez eu use muito esses momentos de euforia para produzir, né, assim. E esses momentos de euforia, eles demoravam dias, assim,
ou até semanas? Não, semanas foi muito poucas vezes. Semanas, assim, foi muito poucas vezes, assim, de eu ficar mais... Eu sempre fui mais quieta, mais na minha, mais pro estágio depressivo mesmo. Dá esses momentos, assim, e daí, assim, nesses momentos de euforia, né, assim, que eu usava para produzir no trabalho, aí eu acabava, tipo, né, sobrecarregando a minha família, né? Um trabalho de professor é meu, mas aí a minha irmã tinha que me ajudar, eu chamava a minha mãe para me ajudar, e todo mundo, né, tinha que estar ali me ajudando ali. É claro que vinha o estresse também, às vezes, né? Com eles ali, porque mesmo eles me ajudando, eu, né, tava naquele momento de euforia que tinha que ficar daquele jeito e do jeito que eu queria. Né, assim. Mas, assim, de semanas... Eu fiz alguns projetos maiores, assim, mas eles já estavam programados, que eu não digo que teve a euforia do momento de realizar, mas não chegou a isso, não. Então, na terapia, você não chegou a trabalhar uma terapia específica para o borderline, uma terapia específica para o bipolar. Foi Não, a um conjunto minha sem terapeuta, inclusive, me denominação. explicou isso, ela não acredita nisso. Ela acredita assim que a gente trabalhando os sintomas, ai, aconteceu isso e eu reagi de acordo, ou como é melhor reagir e tal, não com nomenclaturas. A minha psicóloga, ela acredita que isso às vezes pode gerar mais ansiedade ainda, né? Então ela nunca trabalhou nomenclaturas assim. A gente, né, os sintomas sim, Uhum. né? E daí que nem ela mesma disse, né? Até eu perguntei isso para ela, né? Ela disse assim que ela sabe, né? Ah, nesse momento, né? Mas nunca achou necessário eu saber para não gerar mais ansiedade, né? Assim, não acho relevante isso. Né? Ela disse que é a metodologia dela, né? E aquela, né? Melhor, acho que funciona. E eu acredito também, eu tô com ela, né? Já, né? Há tantos anos e deu certo, né? Para mim, né? E ela sempre teve muito respeito comigo, assim, com tudo. Eu tenho terapia semanal, mas eu tenho acesso a ela mais do que isso, tipo, no momento que eu precisar, né? Assim, ela já me atendeu, né? Em outras ocasiões, não somente no momento de terapia, né? Ela nunca fez isso, ela me atendeu várias vezes, né? Em momentos de crise, em momentos, né? Que eu precisei. Então, deu certo. Eu nunca precisei dessas nomenclaturas para, né, para isso. Ah, né, eu chamava ela, Leslie, o nome dela, né? A Leslie, né, aconteceu isso, Leslie, me ajuda aqui, Leslie. E teve umas épocas que eu incomodei bastante ela, né, porque E ela sempre teve foi o todo meu o suporte, acolhimento dela. né? Ela sempre foi o meu suporte, né, assim. Então, a Leslie, Leslie, corre aqui, né, não sei o quê. Então, e ela sempre teve aberta, né, a estar ali junto comigo, né, e ela sempre caminhou do meu lado, me carregou, de mão dada comigo, né. E quando você chegou a conversar com o seu psiquiatra a respeito do desmame do medicamento, sua psicóloga apoiou ou ela pediu com mais cautela para esperar mais um tempo? Ela, na verdade, sempre soube antes, né, porque como a consulta do psiquiatra, né, ela varia, né, a cada 2 meses, 3 meses, e por último eu já estava a cada 6 meses, porque eu não precisava sempre, né, então a minha psicóloga sempre soube antes, né. Então, né, como eu tenho contato com ela semanal, né, não tinha como ela não saber. Ela, no início, sempre ficou mais alerta, mas assim, a gente tem um combinado, né? Falei, Leslie, né, eu vou, né, quero fazer isso, quero dar esse passo, né? Então, qualquer coisa, porque, né, eu demorei muito tempo para aceitar a medicação lá atrás, Uhum. né? Hoje eu entendo a importância da medicação. Eu falei, mas Leslie, eu acho que eu tô, né, preparada, quero dar esse passo. Ela ficava assim, mas aí a gente tinha esse combinado que qualquer mudança no meu comportamento, né, que ela sentisse que eu precisasse da medicação, né, inclusive eu tenho as receitas, né,
e tenho ainda, né, alguns medicamentos aqui, se eu precisar, né, voltar, né, e o meu médico também, eu tô de licença, de alta médica, né, para os próximos 6 meses, mas se precisar voltar antes, né, ele já, né, já tá se combinado também, se eu precisar voltar antes, eu vou voltar. Então, assim, o meu, né, e quem me ajuda nisso é a Leslie, né, e também a minha diretora na escola, né, porque, né, como eu disse, como ela tem esse entendimento por ser psicóloga, né, daí eu falei, né, chamei ela e falei, olha, eu tô sem medicação, e, né, qualquer mudança, né, fora do padrão no meu comportamento, você me avisa, que aí eu vou buscar, né, o recurso, que daí, no caso, é a medicação, né, e a consulta médica. E Então, eu como, tenho esse suporte, né, tanto no trabalho quanto na terapia, né, na necessidade. e como tá, assim, a sua vida afetiva com as outras pessoas sem a medicação? Você tá se sentindo bem? Então, tá uma descoberta diária, assim, de ver muitas coisas e sentir muitas coisas que eu descobri que a medicação não me deixava, né? Que era aquela meio que aquela anestesia. Assim, fácil não é. É muito mais fácil com a medicação. Porque com a medicação você tem aquele controle, você não precisa se autocontrolar. A medicação te controla. Uhum. Então, assim, aquele momento que dá aquela coisa assim, né? Que você tem que saber, que você tem que parar e respirar, lembrar de respirar, se acalmar, né? Assim, agora é comigo, não é mais com a medicação. Né? Então, assim, não é fácil. É um momento que eu, né? Mas assim, por eu já estar mais preparada, porque também, né, desde o final do ano passado, eu tive muitas viradas de chave numa mentoria que eu entrei, que veio ainda a somar, né? Então, eu tenho a espiritualidade, eu tenho, né, a terapia, né, com a psicóloga, e ainda agora eu tenho mentoria, né, aonde eu estou numa nova formação de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, Isso foram é degraus que eu fui excelente. subindo, que conseguiu me dar esse suporte hoje para chegar nesse nível, assim, né, de ficar sem. E Tati, para a gente finalizar, assim, que conselho você deixaria para as pessoas que passam por todo esse turbilhão de sentimentos, toda essa euforia, essa depressão, e as pessoas que querem realmente ficar sem a medicação? O que você deixaria assim de recado para elas? Primeiro, nunca abandone a medicação sozinho. Nunca abandone. Primeiro passo, você precisa da medicação. O que você precisa é buscar dentro de si mesmo alternativas, né? Porque assim, estou no momento depressivo, estou me sentindo triste, e essa tristeza é minha, não é do outro. E o que eu percebia muito, né, no transtorno, assim, é que você acaba jogando para o outro, porque o outro não me ama, porque o outro não me faz isso, porque o outro não me faz aquilo. Então, eu comecei a ver o que eu estou me fazendo, né, o que eu estou me ajudando. E daí, no meu caso, assim, é uma coisa que eu até gostaria de contar, assim, eu venho, né, dessa melhora e tudo assim, mas até antes, né, eu sei que a pandemia, né, esse período da pandemia foi um período muito difícil para muitas pessoas e muitas pessoas sofreram muito mais. Eu tenho que, a certo ponto, agradecer a pandemia, né, eu não sofri perdas na família, né, e nem fui acometida, né, da doença, né, não cheguei a pegar o vírus na época mais difícil, né, porque eu vivi a pandemia dentro de casa. Vivendo a pandemia dentro de casa, eu acabo ficando sem terapia, sem sair de casa, né? E acabo vendo que daí não tinha o que fazer em casa e eu começo a trabalhar online, né? Porque não tinha aula, né? Foi cancelado tudo. E aí eu começo a ter esse contato online que também não era tão comum na minha vida.
Aí o que acontece? Como eu tinha que estar o tempo todo online, não tinha muito o que fazer, né? Então ficava ali na TV assistindo série, né? Algum canal aberto ali, mas eu percebia que não tinha muito conteúdo. Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostei muito de estar informada e tudo. Com a pandemia acontece muito que, né, o pessoal começa a aparecer na internet. Então começa muitos podcasts, começa muita gente falando, né? E eu começo a procurar, junto ali nesse período que eu tenho que estar online, né, no meu período de trabalho, começo a procurar na internet quem estava falando, como ficar bem, né? E aí começa a aparecer pessoas, né, que, né, isso já é, né, da tecnologia, né? Quanto mais você procura uma coisa, mais você acha. Então, assim, se mais eu procuro grupos que estão ali falando coisas ruins, se mais eu procuro grupos que né, estão ali passando por um momento difícil, estão desabafando de certa forma, eu, inclusive, já fiz isso muitas vezes, e se eu começo a procurar pessoas que estão se desenvolvendo, que estão buscando, que estão querendo crescer, né, eu estou escolhendo qual caminho eu quero ir. Quanto mais eu escuto pessoas que estão com dificuldade, mais difícil vai ficar para mim. E quanto mais eu escuto pessoas que estão querendo crescer, mais eu acabo crescendo. E foi isso que eu mergulhei na pandemia, né? Então, era podcast, era palestra, era né, escutando gente o tempo todo falando de desenvolvimento pessoal. E era um momento que eu estava sem auxílio, digamos, externo, né? Assim, sem a terapia, e sem o trabalho, sem sair de casa. Então, aquilo foi me interiorizando, não, depende de mim, o primeiro passo tem que ser meu, né? Os outros, ninguém vai me carregar. Então, assim, aí com isso eu busquei o artesanato, né? Porque eu já sou professora, então, muitos trabalhinhos manuais eu já acabo fazendo com os meus alunos, né? Mas, assim, busquei o artesanato, tentei o crochê, tentei a apliques, colagens, não sei o quê. Hoje estou me aventurando um pouquinho na costura, né, na máquina. Não sou costureira ainda. Teve uma época daí ali, né, que apertou financeiramente. Eu fiz, depende da região, né, fala geladinho, sacolé, né, assim. E tinha, né, como eu estava em casa, fiz aqui em casa para vender. Depois teve uma outra época que eu fiz, né, que eu fui para a cozinha e fiz biscoito, né, assim. Eu fui fazendo, né? Tentando ocupar meu tempo, ocupar minha cabeça, ocupar meu tempo e não dar tempo das coisas ruins, dos pensamentos ruins, da depressão, tudo me atingir, porque eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, eu busquei, né? E com isso sempre, né, alguém falando bem, né? E ouvindo. Até que eu chego hoje, né, nesse processo de mentoria e de formação como mentora, né? Porque se eu conseguir, não sou a primeira a conseguir, acredito nisso, mas sempre que tem alguém já conseguiu, você também consegue. Então, eu estou nesse processo. Busque o que te faz prazer, mas não o outro te dando prazer, é você se dando prazer. É aquela questão da gente não colocar expectativa no outro, né? Uhum. Tenho ainda muitos degraus para crescer, tenho muitos degraus para aprender, mas hoje eu estou aprendendo a caminhar. Né? Então, assim, todo aquele suporte, aquela coisa que eu tinha, né? A questão da família, eu era também, né? Sou muito apegada aos meus irmãos, né? Criei eles desde bebê, né? Porque eles têm uma diferença bem grande de idade, né? Tudo. Então, hoje eu tô aprendendo a caminhar. Mas, assim, olha, cada passo que eu tô dando, sabe? Eu consigo hoje me parabenizar, porque, claro, né? Não são todos fáceis. A vida não é um mar de rosas. Bom se fosse. Mas, assim, aquele momento que estava ruim, né? E você saber que você respirando, você melhora, né? Às vezes nem precisa muita coisa, só uma respiração bem feita, você melhora. Tá bem legal essa parte. Tá bem legal.
É interessante porque eu voltei à terapia agora essa semana, né? Fiquei mais de 3 meses sem terapia porque eu me trato no CAPS e a psicóloga viu os meus cortes, que já não acontecem já desde 2019, mas tem as cicatrizes, e aí ela falou assim, porque eu me senti assim, com a necessidade de me machucar para me sentir viva. Não era para Uhum, expor a minha dor interna, era para me sentir viva. E ela falou que essa questão a gente pode respirar, sentir o vento no rosto para a gente poder sentir que está vivo, não precisa se machucar. E isso uhum. é um degrau que eu vou construindo agora com ela. E que o que você falou é muito importante, né? Não é um mar de rosas, mas a gente vai construindo aos pouquinhos. Não, o mais legal, assim, né? Tô dizendo que é legal, não tô dizendo que é fácil, Uhum. né? É assim você conseguir identificar a situação, Sim, sabe? É aquela, dá aquela parada e pensar, assim, porque o transtorno é uma particularidade. Nenhuma pessoa, né? Mesmo as pessoas ditas normais não são normais, né? sim. Como minha psiquiatra disse uma vez, são mais de 300 e tantos transtornos, impossível que ninguém tenha nenhum, né? Uhum. Nem que seja aquela passada de mão no cabelo, né? Tem um diagnóstico para isso, né? Então, é impossível que ninguém não tenha nenhum. Mas, assim, a denominação dos nossos transtornos é um pouquinho mais pesada, né? Por isso que as pessoas não entendem, né? E cada um também é diferente, mesmo com o mesmo diagnóstico. Uhum. É assim. Então, tem a sua particularidade. Então, assim, é engraçado você, assim, peraí, eu sou assim, né? Eu tenho que agir assim, eu penso assim, e como é a melhor maneira de eu repassar o que eu estou pensando ou sentindo para o outro, Uhum. né? Vai ser de forma agressiva ou dar aquela respirada e ser mais consciente, né? E mais sensato, Uhum. né? Então, assim, né? Claro que é muito mais fácil explodir. Claro que é muito mais fácil você ir lá, blá, 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 blá. Agora, você parar, pensar, analisar e ainda responder de forma sensata é mais difícil. Exige, não exige do outro, exige de mim, né? Então, me conhecer dessa maneira é bem interessante, né? É bem. Eu que nem assim, eu no meu trabalho eu sou muito mais calada, eu sou muito mais observadora, né? Isso me proporcionou aprender também muita coisa, como as pessoas reagem, né? Que meu trabalho é mais a minha vida social, é no meu trabalho, né? Mas, assim, hoje eu consigo analisar, hoje sem a medicação, tem necessidade de tudo isso, né? Ou algumas próprias atitudes minhas, né? Tipo, tem necessidade de tudo isso? Aí, claro, levo para terapia, a gente trabalha lá, né? E tem esse crescimento. Mas, assim, você pensar e começar a se auto-observar e conseguir fazer isso, né? Assim, é extraordinário, assim. É um aprendizado diário, diário, diário. Não estou dizendo que é fácil. Não é. Não é, porque a partir do momento. Porque, assim, falar dos outros é muito mais fácil. Ah, eu estou assim porque você não fez isso para mim. Mas é alguma coisa que eu posso fazer? Por que que o outro tem que fazer por mim? Uhum. Né? Então, dói, mas está sendo bem legal. Então é isso, Tati. Eu agradeço imensamente seu depoimento. Acho que vai ser muito inspirador, porque as pessoas vivem se apoiando em medicamentos, mais medicamentos. E é difícil a gente ver uma pessoa que conseguiu. Cheguei lá, ainda vou crescer, lógico, cada dia mais, mas não estou mais com essa muleta e estou respirando, vivendo cada dia do Eu só jeito, quero que fique bem claro, tipo, né? Foi sempre todo um acompanhada. processo e todo um amparo também, né? Eu Sim, não larguei a medicação sozinha,
né? Se você precisa da medicação, e eu precisei durante muito tempo, Sim. né? Fique na medicação, mas busque o momento de você conseguir ficar sem, Sim. né? Busque esse momento de ficar sem. Né? Mas continue nela enquanto você precisa, mas você consegue ficar sem, mas quando chegar o tempo. Então é isso, Tati. Muito obrigada, viu? Eu vou queria aproveitar só esse momento assim, né? Com o tempo eu vou estar, né? Como eu disse, como eu estou numa formação de mentoria, né? Logo estarei mais no meu Instagram ali divulgando mais Pode sobre isso, divulgar, fica à né? vontade. Ainda não tem postagens, nada ainda, porque como eu disse, eu estou nesse processo de formação ainda, Uhum. né? Mas assim, logo, logo, e como eu disse, né? Esse vídeo hoje contigo aqui é uma barna de muitas pessoas não sabem do meu diagnóstico, muitas pessoas que me conhecem, então eu vou passar também por esse processo de apresentação, né? Assim, então com isso também eu deixei esse divisor de águas com esse vídeo que eu não sei bem a repercussão que ele vai ter, mas, né, mas eu sei que eu vou enfrentar aqui na minha vida pessoal, né, essa abertura, né, eu acredito que já estou pronta para isso, mas, né, com o tempo eu vou estar divulgando mais meu trabalho também, né, no Instagram, né, meu arroba é Tatinha Meira, né? E eu vou estar divulgando por lá e mostrando esse processo de forma mais branda, né? De como foi eu chegar e os passos que eu ainda vou dar. Certo, então, muito obrigada, Tati, por tudo, viu? E eu espero que você cresça cada vez mais. É assim como Vamos as pessoas crescer que sim, e estão também assistindo fica também. aberto também, né? Se precisar, né? Tô aqui, não sou experiente, né? Sou formada como professora, né? Né? Mas tenho uma grande experiência na questão do tratamento, já passei por muita coisa, né? Difícil, né? Assim, mas que eu posso, né? Espero estar colaborando com quem, né, esteja aberto a isso. Certinho. Então, muito obrigada, Tati. Fica bem. Eu que E, agradeço. e qualquer coisa, me chama no zap que eu tô aqui. Você também. Obrigada, Tati. Tá bom. Tchau, tchau.